amigos caminhoneiros, carreteiros, empresários do setor, mais uma vez cumprindo a regra de buscar informação onde ela acontece, estamos aqui no 7 CESP em São Paulo, conversando com o presidente da Federação do Estado das Empresas de Transportes, nosso amigo Flávio Benatti, aquele que o único problema que tem é torcer para o time do Santos. Mas isso a gente passa. Flávio, nós estamos aí praticamente iniciando o segundo semestre. Qual a expectativa para o nosso setor do transporte? Olha, na realidade, a economia brasileira ela dá sinais de uma recuperação, uma pequena recuperação, está se falando hoje em 1,5% do PIB, né? Isto é insuficiente, ou seja, a economia brasileira ainda está andando de lado, né? Consequentemente, o setor é um daqueles que mais é afetado por isso, não é? Porque não havendo um acréscimo da produção, não havendo um aumento da economia, né? Um crescimento da nossa economia, o setor de transporte é muito afetado por isso. Então nós vemos com preocupação, né? Nós vemos com certa preocupação. O único setor que ainda responde é o setor do agronegócio, né, que é aquele setor que ele cresce acima dos índices do PIB, não é? Quer dizer, ele cresce acima dos índices de uma maneira geral do PIB. Este setor, neste momento, está sendo afetado aí pela questão do tabelamento de frete. Há uma grande discussão aí sobre a questão do tabelamento de frete. Nós precisamos realmente avançar nesse tema, saber como ele realmente vai ficar, para que nós possamos ter aí um resultado melhor, né? Lamentavelmente, o que nós temos para colocar é isso, não podemos estar comemorando aquilo que na realidade não existe. Estamos aí próximos a um processo eleitoral, né? Esse processo eleitoral ele acaba trazendo algumas incertezas para os investidores. A gente vê que os investimentos no país ainda não estão ocorrendo como deveriam ocorrer, embora o Brasil seja um país que precise de grandes investimentos, precisa de uma política, de uma parceria público-privada realmente, não só no discurso, como a gente tem visto nos últimos anos, e elas não saem do papel, não é? E não saem do papel por quê? Porque há uma incerteza de credibilidade na política brasileira, há uma incerteza de credibilidade se os ajustes que precisam ser feitos na economia realmente serão feitos, uma questão da previdência, a questão da carga tributária, que é muito alta no país, se fala muito em reforma tributária, mas as coisas não estão saindo ainda do papel, elas estão muito mais no discurso do que propriamente dito saírem do papel. Então o Brasil vive este momento, um momento de muita expectativa, um momento de muita incerteza de saber o que vai acontecer para que realmente ele possa ter o rumo e deslanchar como precisa que deslanche, como a economia brasileira precisa que aconteça. Taiguara, como é que você está vendo o segundo semestre do ano para o setor de transportes em São Paulo? Chico, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui, receber o Chico da Boleia, o melhor periódico multimídia do nosso setor. É um prazer conversar contigo, conversar com os seus leitores, com os seus ouvintes, que nós sabemos que tem a parte também de audiovisual. É uma plataforma muito importante. Segundo semestre de 2018, seguramente será melhor do que o primeiro semestre, isso é natural, isso é histórico no Brasil. Alguns dos indicadores de desenvolvimento econômico foram reduzidos, agora e reavaliados por grandes instituições, por grandes autarquias públicas, mas o Brasil é o Brasil que já deu certo. Eu costumo dizer isso, sou pragmático e sou fã de carteirinha número 1 do nosso país. O nosso setor ele tem uma responsabilidade muito grande, todo o transporte rodoviário tem uma responsabilidade muito grande em inviabilizar a indústria, inviabilizar o comércio, inviabilizar o varejo, inviabilizar o desenvolvimento econômico e a sociedade brasileira. Hoje realizamos aqui na casa um grande evento, recebemos aqui o governador do estado de São Paulo, Márcio França, que trouxe uma palavra muito positiva em relação ao estado de São Paulo. Então eu me sinto satisfeito e me sinto muito feliz também de poder estar aqui e estar podendo falar um pouco com os senhores. Bom, nós temos aí uma discussão no setor da tabela do frete, muito discutida,
e temos também pauta no Congresso Nacional, no Senado, a questão do marco regulatório. Qual a posição do Sindicato de São Paulo sobre isso? Dois assuntos bastante polêmicos, a gente sabe disso. A tabela do frete, na verdade, é o preço mínimo de frete, diferente de um tabelamento de frete. O setor está muito repartido sobre esta questão, uma parte apoia e uma parte não apoia. Como entidade, nós estamos fazendo um posicionamento técnico, estamos fazendo um estudo em parceria com o DECOP, que é o Departamento de Estudos Econômicos da NTC e Logística, Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, para que a gente possa sair com uma nota técnica e sugestão daquilo que está errado na tabela, na base de cálculo, na aplicabilidade e assim vai. Então a posição da nossa entidade é uma posição neutra e técnica. Em relação ao marco regulatório, o marco regulatório ele tramita pelas casas legislativas, está ainda sobre a análise do Senado brasileiro. O Senado brasileiro vai agora abrir todo o prazo para que se faça o rito necessário para a aprovação do marco regulatório e nós estamos acompanhando e dando sugestões de muito perto. Bom, amigos, nós estamos aqui com o nosso companheiro Taiguara, que está indo para uma reunião, sempre falando e sempre otimista, o que é importante, otimismo para tocar o barco numa situação de crise como nós vivemos. Chico da Boleia sempre com orgulho ser caminhoneiro e buscando a informação onde ela acontece.